Você já subiu uma escada que parecia uma montanha de tão alto que era o degrau? Ou então aquela escada que você ia subir e parecia que você pisava em falso de tão baixinho que era o degrau? Ou até aquela escada que tinha o degrau tão largo que na hora que você ia subir você tinha que dar um super passo, ou você tinha que dar até 2 passos para subir? Até aquela escada que é pior ainda, que o degrau é tão estreito que seu pé nem cabe no degrau? Pois é. E aí você se pergunta: meu Deus do céu, quem que calculou essa escada? Acredite se quiser, mas escada mal calculada é muito mais comum do que você imagina. E olha só que até profissionais mais experientes ainda erram nesse cálculo. Uma estrutura tão essencial e tão importante como a escada, que era para ser sinônimo de conforto e segurança, acaba se tornando um obstáculo na vida das pessoas. Hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para nunca mais errar no cálculo de escada. Eu vou te dar o passo a passo para você conseguir calcular a sua escada de acordo com o pé esquerdo e também para você conseguir adaptar e adequar a sua escada de acordo com a fórmula de Blondel. E, se você ainda não me conhece, eu sou a Natália, sou engenheira civil e mentora e trabalho na área de projeto arquitetônico há mais de 10 anos. E aqui nesse canal eu ensino tudo sobre projeto arquitetônico na prática. Aproveita e já deixa o seu like para esse conteúdo chegar a mais pessoas e se inscreve no canal, porque toda semana eu trago conteúdos importantes, além de histórias do meu dia a dia de trabalho. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Olha só, eu trouxe aqui esse corte, tá? E através desse corte a gente vai entender os conceitos de cálculo de escada, tá bom? Primeira coisa que você tem que entender para calcular uma escada é sobre o pé esquerdo, tá bom? Então aqui eu trouxe só para você entender a diferença de nomenclatura mesmo, tá? De pé direito para pé esquerdo. O que que seria o pé direito, que é o que a gente mais ouve falar, né? Quando fala, ah, aquela casa tem pé direito duplo, tem pé direito alto, né? O pé direito é o quê? Ele é a altura do piso até o teto, tá? Pé direito, altura do piso até o teto. E o que que seria o pé esquerdo? É a altura de piso a piso. Então, é o pé esquerdo que a gente usa para calcular a escada, não o pé direito, tá? Por quê? Porque a escada precisa chegar de um piso até o outro, né? Então, é essa altura que vai ser utilizada, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, olha, o nosso pé esquerdo, que é a altura que vai ser utilizada, ele é 3,20, tá? Vou colocar aqui, né? Ó. Então, a nossa escada, ela vai ter que vencer um vão de quantos metros? 3,20 metros, tá bom? Aqui a cota está em centímetro, né? 320 centímetros. E aí, para a gente conseguir calcular uma escada confortável da forma correta, a gente tem que seguir duas fórmulas, tá? A gente tem que seguir duas coisas. Primeiro, a fórmula de Blondel e segundo, a norma de acessibilidade, que é a NBR 9050. Então, olha só, eu vou pegar aqui um texto. A fórmula de Blondel, ela é a fórmula do conforto da escada, juntamente com a com a norma de acessibilidade. O que que a fórmula de Blondel fala? Ela fala que o E, que é o espelho, né? Ou, na verdade, 2E, que é o espelho, mais o P, que é o piso, tem que ser menor ou igual, né? É que eu não sei fazer menor ou igual aqui, né? Mas assim, então vou colocar aqui, ó. Tem que estar entre 63 e 65 centímetros, tá? Então é isso aqui que diz a fórmula de Blondel. Eu vou até colocar em negrito para realçar, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que observar é isso. Segunda coisa que a gente tem que observar é o que fala na NBR 9050, que é a norma de acessibilidade. A NBR 9050, ela nos diz o seguinte: o piso, ele tem que ter de 16 a 18 centímetros de largura, tá? E o espelho, ele tem que ter de 28 a 32 centímetros. Ele tem que ter de 28 a 32 centímetros de largura, tá? Então, vamos só arrumar aqui, que aqui eu não tô gostando. Piso de 16 a 18, espelho de 28 a 32. Então, é isso que a gente tem que saber. Eu vou até realçar essas informações aqui, tá? Então, essa vai ser a nossa base inicial para a gente calcular a escada. Ok, então já temos essa base. A gente já sabe que a escada tem que seguir isso aqui. Ela tem que estar dentro dessa fórmula, dessas duas fórmulas aí, tá? E aí agora, como que é o passo a passo do cálculo da escada? Então, a gente vai pegar aqui, ó. Eu vou escrever aqui, ó. Passo a passo, tá? Vamos lá, primeiro passo. Lembra que eu falei? Opa!
Lembra que eu falei que o mais importante vai ser o nosso pé esquerdo, que é esse 3,20 no caso? Então, olha só, qual que vai ser o primeiro passo? Verificar, ó, verificar, eu vou deixar o roteirinho certinho aqui, a altura do pé esquerdo, observação, em centímetro, tá? Então, aqui, ó, vamos destacar isso aqui, ó, centímetro, ok? Primeiro passo. Segundo passo, para a gente calcular a escada. Definir a altura do espelho que pretende usar, tá? O que seria o espelho? Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui a escada, né? Aí vamos supor. Então, essa é a escada, por exemplo, tá? Então, isso aqui é o espelho, ó. Essa parte na vertical aqui, ó. Essa vertical aqui é o espelho, tá? E essa que tá na horizontal, que tá vencendo o vão horizontal, é o piso, tá? Então é isso. Então aí a gente vai ter o quê? Definir a altura do espelho. Então vamos supor. Olha só, o espelho ele tem que estar. Aqui eu escrevi errado, né? O espelho ele tem que estar entre 28 e 30. Aqui eu coloquei tudo errado, né, gente? Meu Deus. Aqui é o espelho de 16 a 18. E aqui é o piso que tem que ter de 28 a 32, tá? Então o espelho ele tem que ter entre 16 e 18 centímetros para ser confortável. Então a gente vai escolher. Então vamos supor. Normalmente eu escolho um valor intermediário aí, né? Então vamos fingir que eu quero 17 centímetros, tá? Então a gente vai vir aqui pro lado, ó. Eu vou jogar aqui pro lado. E nessa altura aqui, ó, vamos fingir que eu adotei 17 centímetros, tá? A altura do pé esquerdo, qual que é? É 320 centímetros, né? Porque a altura tem que estar em centímetros. Então, ó, eu vou trazer o passo a passo pra cá, porque aí a gente vai olhando aqui, ó. Vai olhando os dois, tá? A gente pode escrever aqui, ó, memorial de cálculo, tá? Então, pronto. Então, a gente definiu que a gente quer usar um espelho de 17 centímetros. Qual que é o próximo passo? O terceiro passo. A gente tem que dividir, olha, dividir o pé esquerdo pela altura do espelho. Qual a altura? Essa altura que a gente escolheu, né? Então, o que a gente vai fazer, ó? Terceiro passo. A gente vai pegar 320 dividido por 17, que vai dar quanto? Ó, que vai dar quanto? Vamos pegar a calculadora aqui. 18,82. 18,82. O que que... Aí, vamos lá, vamos começar agora a entender. O que que esse 18,82 significa? Significa que eu teria que ter 18,82 espelhos para vencer esse vão de 3,20 metros. Entendeu? Então, quando a gente pega essa fórmula, divide a altura total. Olha só, né? Pensa. Estou dividindo a altura total pela altura do espelho. Esse resultado que eu tenho é a quantidade de espelhos que eu vou ter na escada, certo? Só que, tem como eu ter 18,82 espelhos? Pensa na lógica. Tem como eu ter, tipo, eu coloco 18 espelhos, aí eu consigo fazer mais 0,82 espelhos? Não tem como, né? Porque o espelho, ele tem que ser um número exato. Então, ou eu tenho 18 espelhos, ou eu tenho 19 espelhos. Não tem como eu ter 18,82 espelhos, tá? Então, o que que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que recalcular a altura do espelho. Então, essa altura que a gente tinha escolhido aqui de 17 centímetros, né? Vou até deixar em negrito aqui, ela vai ter que ser recalculada, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Esse número que a gente encontrou de espelhos, ou a gente vai falar que a gente quer 18 ou 19. Tem que ser sempre o número exato. Você pode arredondar, tanto faz, tanto para cima quanto para baixo, tá? Então, vamos supor que eu vou arredondar para 19 espelhos. Então, eu vou pegar aqui. Então, eu vou falar assim, ó. Adotando 19 espelhos, a altura do espelho será... Aí, a gente vai fazer o quê? Vai pegar agora a altura do pé esquerdo e dividir agora por quanto? Por 19 espelhos. Aí a gente vai ter a altura real de cada espelho, tá? Então vamos pegar aqui. 3,20, 320, né? Dividido por 19. Então, olha só. 16,84 centímetros é a altura real do espelho. 16,84 centímetros. Então, chegamos na nossa altura do espelho, certo?
E a altura do espelho, ela pode ser número quebrado, ela não precisa ser exata. O que não pode ser quebrado é a quantidade de espelhos, né? Porque não existe uma quantidade de espelhos, uma quantidade de degraus quebrada, tá bom? Então, pronto, descobrimos já a altura do nosso espelho. Aí a gente vai olhar. Tá dentro aqui da norma de acessibilidade, ó. Tá entre 16 e 18? Tá, 16 e 84. Então, tá ok. Tendo a altura do espelho, a gente vai calcular agora quem? O piso. Agora ficou faltando a largura do piso. E como que a gente calcula a largura do piso? Jogando na fórmula de Blondel, tá? Então agora aqui, ó, calcular a largura, né, do piso. Então a gente vai jogar na fórmula de Blondel e na NBR 90/50, tá? Então vamos lá. Como que a gente vai calcular essa altura do piso? Aqui, ó, vamos só mostrar como que eu fiz a fórmula. 320 dividido por 19, tá? Que vai dar os 16,84 centímetros. E por último, vamos calcular a largura do piso. Como que a gente calcula? A gente vai jogando, né? Por exemplo, olha, aí tudo é uma questão de prática. Com o tempo, quando você bater o olho na altura do espelho, você já vai ter uma noção de qual que vai ser a largura do piso, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente sabe que o piso tem que estar entre 28 e 32. Então, vamos começar, tipo, do 29. 28 e 32, vamos começar do 30, tá? Que é o meio termo também. Então, a gente coloca aqui, ó, 5. Considerando o piso, o P, igual a 30, aí a gente tem que ir jogando mesmo, tá? Temos. Então, vamos chutar algum valor. Considerando o piso igual a 30, quanto que a gente vai ter, ó? 2 vezes o espelho, que é 16,84, mais 30. Quanto que vai dar? Vamos ver. 63, 68. Tá entre 63 e 65? Tá. Então, ó, 63,68, né? Então está ok. Está respeitando a fórmula de Blondel. Então quer dizer que a nossa escada, aqui, ó, no final das contas, ela vai ter o espelho de 16,84 centímetros e o piso de 30 centímetros. Aí ela vai estar certinha, vai estar respeitando a fórmula de Blondel e a norma de acessibilidade, tá? E aí agora, o que a gente pode fazer? A gente pode agora fazer o corte da escada, né? Então, como que a gente vai fazer esse corte? A gente vai começar, vamos supor que a gente quer que a escada chegue aqui, tá? Então, o que que acontece? Ela não vai vir reto aqui, né? Na verdade, o primeiro degrau dela já vai ser aqui, já vai ser na laje, tá? Então a gente vem aqui, ó, 16,84, não é? Então a gente faz uma linha aqui, ó. Eu vou colocar até de outra cor, né, pra diferenciar, ó. Aqui tá em metro, né? Então a gente vai descer quanto? Ponto 16,84, tá? Então já desceu o espelho aqui, tá vendo? Ó. Então a gente não começa reto na laje, a gente começa já descendo aqui, tá? Aí a gente vai virar. Quanto que é o degrau? 30, então ponto 3. Ponto 16,84. Ponto 3. E a gente vai fazendo isso, tá? Aí a gente pode vir aqui, né, para ficar mais fácil, e ir copiando e colando, né, ó. Pode pegar aqui e vai copiando e colando. E aí vai ter que dar certo aqui no último, quer ver? Vamos ver se vai dar certo, ó. Deu certinho, tá vendo? Porque essa parte aqui, ó, não vai existir, né? Só vai ter esse último espelho. Tá vendo que deu exatamente certinho, ó. Começou exatamente aqui e terminou exatamente aqui a escada. Então, tá perfeito o cálculo, tá bom? Aí a gente pode brincar aqui com a escada, né? Vamos supor que a gente quer uma escada reta, uma escada comum, rampada, né? A gente pode vir aqui, ó, interligar aqui os pontos, né? E vamos supor que a gente quer uma laje aqui embaixo da escada com 12 centímetros. Põe ponto 12 e pronto, a gente já tem aqui a nossa escada rampada, ó. É que, tipo assim, isso aqui não existe, sabe? Isso aqui, ó. Aí fica assim, tá vendo? Ó. Então, essa aqui é a nossa escada padrão, né? Que é aquela escada que quando a gente olha por baixo, a gente vê uma rampa, certo? Aí ficou assim, certo? Essa seria uma escada rampada. A escada, se ela fosse plissada, como que ela seria, né? Vamos ver como que ela seria. Se a gente tivesse uma escada plissada ou escada cascata, né?
a gente pode juntar isso aqui tudo, ó. Aí a gente dá um offset de 0,13, por exemplo, né? Aí essa aqui seria a nossa escada plissada, olha só. Seria exatamente isso aqui, tá vendo? O que eu vejo em cima, eu vejo embaixo. E aí a gente vai brincando aqui com essa escada, tá bom? Lembrando que eu fiz aqui dessa maneira para realmente mostrar como que você calcula na mão mesmo. Por quê? O que que eu tenho visto muito por aí? Muitos estudantes hoje em dia, né, recém-formados, não aprendem, às vezes, a calcular na mão. Às vezes eles aprendem mexendo no Revit, por exemplo, porque o Revit, ele é maravilhoso. Eu trabalho com Revit, né? O Revit, ele já te dá tudo pronto. No Revit, você não tem que fazer esse cálculo, tá? Você não precisa ficar calculando a altura do espelho, do piso, porque quando você joga lá a escada, você fala assim, ah, eu quero 18 espelhos. O Revit já te dá a altura do espelho, ele já te dá a altura do espelho e tudo, tá? Só que é muito importante você saber também fazer na mão, né? Porque muita gente tem o software e não sabe nem fazer nada na mão. Às vezes não sabe fazer um corte, nada, né? Eu sei que a gente tem ferramentas que agilizam a nossa vida, mas é importante a gente também saber fazer, saber como que chegou nesse resultado. Então é isso, essa foi a intenção desse vídeo, te ensinar realmente como que é feito o cálculo passo a passo de uma escada. Então, se você gostou do conteúdo, se realmente foi útil para você, não esquece de se inscrever no canal, porque sempre que eu postar conteúdos novos como esse, conteúdos tão importantes e valiosos, você vai ser notificado. Então é isso, a gente se vê na próxima, até mais!